Olá, eu vim falar sobre Lev Manovich. Ele é russo, nasceu em Moscou em 1960, foi crítico de cinema e professor universitário, e é pesquisador na área de novas mídias, mídias digitais, design e estudos do software. Falando um pouco sobre ele então, ainda na Rússia, ele estudou pintura, arquitetura, ciências da computação e semiótica, e ficou praticando então artes plásticas. Até que em 81 ele se mudou para Nova York, e o interesse dele mudou então da imagem estática e do espaço 3D físico para o espaço virtual, imagens em movimento e o uso dos computadores na mídia. Em Nova York, então, ele trabalhou com psicologia experimental e trabalhou com animação 3D de 84 a 92. Até que, então, em 93, ele se tornou PhD em estudos visuais e culturais na Universidade de Rochester. Ele trabalha, então, com mídia de computador como artista, animador, designer e programação desde 84. Ele tem muitos projetos de arte, e alguns bastante influentes que vale citar é Little Movies, que é o primeiro projeto de filme digital projetado para a web, Freud Lizet's Navigator, que é um software conceitual para navegar na história do século XX, e Anna Yandy, que é um romance de streaming. Ele também é conhecido por ter alguns artigos bastante perspicazes, como por exemplo o Data Basic é Symbolic Form, que nesse artigo ele explica por que os bancos de dados se tornaram tão populares, ao mesmo tempo em que ele junta os conceitos com algoritmos e narrativa. Ele tem todos esses trabalhos incluídos em muitas exposições internacionais de arte de novas mídias. E ele ensina então essa arte de novas mídias desde 92. Ele também foi professor visitante em muitas universidades. E em 93, um dos alunos deles, os alunos que ele tinha na aula de produção de filmes, eles organizaram um dos primeiros festivais de filmes digitais baseado nas ideias sobre novas mídias que ele tinha, como o cinema de banco de dados. Ele fundou então o laboratório de pesquisa Software Studies Initiative em 2007, que mudou para Cultural Analytic Lab em 2016. Em novembro de 2012, foi anunciado que ele ia se juntar ao corpo docente do Centro de Pós-Graduação da Universidade da cidade de Nova York em 2013, que ele tinha o objetivo então de aprimorar iniciativas digitais das escolas de pós-graduação. E além então dos artigos, todos os trabalhos que ele também tem alguns livros bastante importantes, como por exemplo The Language of New Media, em que nesse livro ele faz a primeira teoria sistemática e rigorosa das novas mídias. Ele coloca elas dentro da história da cultura visual e midiática nos últimos séculos. Ele discute então a dependência que essa nova mídia tem nas convenções da antiga mídia, e mostra como que as obras da nova mídia elas criam uma ilusão de realidade, abordam o espectador e representam o espaço. Outro livro bastante importante que vale citar é Software Takes Command, em que ele oferece um primeiro relato teórico e histórico do software para a autoria de mídia e os efeitos que tem na prática e o próprio conceito de mídia que ele aborda na obra anterior. Ele desenvolve então uma teoria para esse rápido crescimento. Por exemplo, qual que era o pensamento e as motivações do pessoal na década de 60, 70, quando criaram conceitos que hoje tem no Photoshop, no Illustrator, no Maya, como que essas interfaces desses softwares, essas ferramentas, elas foram moldando a estética visual da mídia e o design contemporâneo. Ele traz então muitas respostas em cima dos softwares, toda uma análise em cima deles, e como diz aqui, ele é uma obrigação para todos os designers, praticantes e artistas de mídia e estudiosos preocupados com a mídia contemporânea. Então aqui esse é um dos principais conceitos que ele trabalha, que seria essas novas mídias, em que ele tenta definir o que elas são. E ele percebe que elas têm características diferentes, mas que todas elas têm certas semelhanças. E elas não podem então ser reduzidas a um único objeto. E estudando em cima disso, ele viu que tem 5 princípios que todas elas têm em comum dessas novas mídias. O primeiro princípio, então, seria o da representação numérica, que todos eles têm códigos digitais, ou seja, toda a mídia ela é programada. O segundo princípio é da modularidade, em que todas as mídias elas possuem partes separadas, mas que podem ser montadas, desmontadas e organizadas de inúmeras maneiras. O terceiro é o da automação, que muitas tarefas elas podem ser executadas de forma automática pelas máquinas e às vezes elas podem trabalhar até à frente de quem está usando elas. O quarto conceito que ele tem é o da variabilidade, que é a possibilidade de mudança constante e imediata, em que nada está determinado ou fixo, tudo pode ser modificado e por qualquer pessoa. E o quinto e último princípio que ele aborda é o da transcodificação,
que é a transformação da mensagem da mídia em dados de computador e incorporação de expressões que fazem parte do universo da informática em situações do dia a dia. Então, esse conceito dele de novas mídias é basicamente a principal base que ele tem, os maiores estudos que ele tem em cima disso, em que ele tenta, então, responder toda essa questão das mídias, os softwares de hoje em dia, como que ela é, como que ela funciona e toda a relação que ela tem, tanto com as mídias antigas, com as novas, entre outros inúmeros estudos, projetos que ele tinha, que são influentes até hoje, de animação, projetos de filme, análise de banco de dados, entre muitas outras coisas.